Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nesta casa, sendo todos acolhidos pelo Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecendo a Deus, misericordioso, por tudo que temos, pela nossa vida. E agradecendo a espiritualidade que nos acompanha, nos inspira, nos protege todos os dias com as bênçãos de Deus. Que possamos nesta noite aprender um pouco mais nesta caminhada terrena. Que assim seja. Então, para quem não me conhece, estou vendo umas carinhas novas. Meu nome é Cláudia e sou companheira aqui do Grupo de Estudos Espírita Paulo Estevão, trabalhando, seguindo aí um pouquinho e aprendendo acima de tudo. Então, como disse o Pedro, a gente estuda o Livro dos Espíritos já há algum tempo. Para quem não acompanhou, quiser ver, no nosso canal do YouTube tem uma partezinha Livro dos Espíritos, algumas vezes está em francês, porque na segunda quarta do mês é em francês. Então, vocês podem estar indo no canal e buscando essas questões. Então, a gente está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma. Esse capítulo ele é bem complexo. Então, assim, quando a gente começa, hoje nós vamos falar sobre o sonambulismo. Eu vou ler somente duas questões. Não se preocupem se não ficar claro de primeiro, porque é a partir das próximas questões que às vezes respondem algumas coisas que estão na primeira. E o Livro dos Espíritos é um livro assim. É um livro em que às vezes a gente lê lá a questão 300 e vai compreendê-la na questão 700. Porque muita coisa acontece entre uma informação e outra. É uma curiosidade desse livro tão rico. Então vamos lá. Sonambulismo, questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito mais completo do que o sonho. Estado em que maior amplitude vai chegar, adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Eu vou botar assim, porque eu quero ler no meu computador, fica mais fácil para mim. Então, sonambulismo, todo mundo aqui já ouviu dizer, tem alguém que é sonâmbulo, que anda e tudo. Então, a diferença é que o sonambulismo ele é mais profundo. E a gente vai entender melhor essa resposta dos espíritos com o que Kardec nos faz. Ele nos dá uma explicaçãozinha. Uma explicaçãozinha não, né? Uma grande explicação para a gente compreender melhor o que os espíritos quiseram dizer com essa questão das percepções. Então, Kardec diz assim, a gente vai lendo e comentando porque realmente é complexo. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões interiores. O que é então a catalepsia? O Renato falou na semana passada, que está no nosso canal justamente, na questão anterior a essa, e explica-se uma coisa e outra, tem uma nota de Kardec. É que na catalepsia tem uma perda temporária da sensibilidade do movimento. Isso são palavras de Kardec. Fica localizado, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo. Então, a gente fica ali mais ou menos. É diferente da letargia, que é como se a pessoa tivesse completamente parecendo morta, né? Então, a catalepsia não é assim. A gente vê que a pessoa está viva, olha para ela, ela não está morta. Então, ele fala que é parecido. Lembra esse estado no sonambulismo. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo,
por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Então é preciso estar dormindo, não é preciso estar dormindo, mas acontece mais facilmente dormindo, que é quando a gente está ali, né, deitadinho, o corpo vai se repousar, o espírito está mais livre, nós vamos entender o que acontece exatamente. Deixa eu ver se está no lugar certo. Vocês estão me seguindo? Ok. Então vamos lá. Ele diz que, olha que interessante, que vamos destrinchar o que Kardec está dizendo, hein? Ele diz que o espírito preocupado com uma coisa ou outra precisa usar o corpo. O espírito preocupado com uma coisa ou outra precisa usar o corpo é confuso, né? Porque para que ele precisa usar o corpo? Porque a gente vê sonâmbulos, alguns andam, vão na geladeira, pegam coisas, comem e tudo. E aí, continua Kardec. Serve-se então deste para como se serve de uma mesa ou outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então, agora a gente vai entender, vou tentar passar o que eu entendi dessa questão. Quando o espírito dorme, quando o corpo dorme, que o espírito se liberta, no sonambulismo existe uma distância mais profunda do corpo, e quando o espírito está ali, ele decide usar o corpo dele para alguma coisa. Ele poderia decidir usar o controle. Ele decide usar então o corpo. Não existe funcionamento mental. O cérebro não está sendo ativado. Isso é feito através do fluido magnético, igual antigamente quando as canetas escreviam, até hoje. O médium, né, escrevente, ele pega uma caneta, ele começa a escrever, existe esse fluido magnético, vocês vão entender mais tarde nas próximas questões, para poder haver esse fenômeno. Então, por isso que o sonâmbulo não lembra de nada, mas vamos continuar lendo. Opa, tentar ir até... Ainda? Sim, tá bem. Recebem... Isso. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive o da memória, começam a despertar. Então, quando a gente está sonhando, é diferente, porque a gente usa a memória. Se está meio... Por isso que no outro dia, às vezes, a gente lembra de maneira meio confusa. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. É como se coisas no cérebro acessadas que vai para o espírito. E no sonambulismo é o espírito que usa o corpo. E no caso de um sonâmbulo médium, é um espírito que vai usar para poder transmitir uma informação. Imagina, eu sou sonâmbula, estou numa reunião mediúnica, me corrija se eu estiver errada, Eva. Eu estou numa reunião mediúnica, entro no transe do sonambulismo, um espírito me passa uma informação, através do fluido magnético, meu corpo vai transmitir essa informação sem que o meu corpo funcione, porque é o magnetismo que vai fazer, é o fluido magnético que vai transmitir essa informação. Por isso que é completamente inconsciente. Quando o médium acorda, ele não se recorda de nada, 000, porque não há atividade cerebral. É realmente através do fluido magnético, como se fosse uma psicografia. Daí a diferença de uma psicofonia. Ok? Então vamos lá. Facilmente,
É isso? Isso. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado de sonambulismo. Então a gente viu, né? O corpo é somente um instrumento, não tem impacto no cérebro. Que o corpo segue os comandos que o espírito está fazendo, como seria uma caneta também fazendo alguma coisa. Nem todo sonâmbulo é médium, tá? Eu dei esse exemplo para a gente entender um pouco mais como essa questão do uso do corpo, mas sonambulismo, nem sei se é muito comum esse tipo de mediunidade, né, Eva? Eu nunca conheci um médium sonâmbulo. Desculpem, facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado de sonambulismo e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimento de uma vida anterior e até, em certo caso, uma espécie de intuição do futuro, né? Quando é sonho. Desculpa. Então, às vezes, no sonho a gente tem essa lembrança confusa, porque aí há uma ativação do nosso cérebro, e por isso que às vezes a gente lembra detalhes, lembra uma frase, não é tão claro. Ficou clara a diferença entre sonho e sonambulismo? Assim, depois vocês vão entender com as próximas perguntas, porque vai entrar mais um detalhe do fluido, ok? E a última pergunta é realmente essa: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Os espíritos respondem: é a mesma coisa, com só a diferença de ser provocado, porque existe o fato de botar alguém, como as pessoas que hipnotizam, né? Então você faz o outro entrar num estado profundo, ali você é induzido. No caso do sonambulismo natural, normalmente durante o sono. E nas próximas questões, vocês vão entender, né, na questão 427, que vai ser na próxima semana, de que natureza é o agente de que se chama fluido magnético. Quem tiver curiosidade, pode ler em casa antes da próxima semana. Então, fica aí a mensagem, né, pra gente. Se alguém disser que é sonâmbulo, talvez agora a gente possa entender um pouco mais. Eu espero que tenha sido claro e, se não, também a gente pode falar no final. Obrigada.